Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área. Segunda-feira, uma excelente semana para você. E a semana começa com polêmica, hein? Entrevista do Galopo, onde o São Paulo, a diretoria libera o atleta para conceder uma entrevista, no qual aí, cara, o Galopo praticamente detonou o Zubeldia. Vamos repercutir isso com vocês, o que eu penso referente a isso. E claro, eu vou querer saber muito o que você pensa referente a esse assunto. É importante você comentar aqui também, pessoal. Falar também sobre a provável escalação do São Paulo contra o Vasco da Gama nesta quarta-feira às 9h30 da noite. O São Paulo vinha de jogos horrorosos, partidas pífias. E o torcedor, depois dessa pausa, né? Folga, preparação para esse jogo, esperamos o quê? Mudanças. Será que o Zubeldia vai mudar o São Paulo para esse jogo? Temos a provável escalação. Falar também sobre o Alisson, mais uma atualização importante. E o que pensa a diretoria do São Paulo referente Rafinha e Luiz Gustavo para o ano de 2025. É um vídeo polêmico, sendo assim, sobe o likezão, se inscreva no canal também, que é muito importante para o nosso crescimento. Assim que atingirmos a marca de 210 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa, que está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do São Paulo, o nosso tricolor mais querido. Vamos que vamos. E após folgar neste domingo, o elenco do São Paulo retornou aos trabalhos nesta segunda-feira. Vou passar para vocês um leve resumo do que rolou nas atividades de hoje do São Paulo. O treino começou ali com um aquecimento um pouquinho mais leve, depois um treino de foco em ativação e também mobilidade com fundamentos técnicos, e também aí na sequência foi dividido um grupo de dois, tá, pessoal? Um deles teve um treino com o Luiz Ubergia, um treino mais tático, tá? Com aperfeiçoamento de bolas paradas, ofensivas e também defensivas. O outro grupo fez um trabalho técnico de enfrentamento em campo reduzido, comandado pelos auxiliares de Luiz Ubergia. E nesta terça-feira o elenco voltará aos trabalhos pela manhã para finalizar a preparação contra o Vasco da Gama na quarta-feira. A grande novidade no dia de hoje foi o retorno de Alisson em um trabalho ali que ele começou a fazer a transição, pessoal. Então, dando aí um pontapé muito importante em sua recuperação. Igual levamos a informação ontem para vocês, né? O São Paulo confirmando aí o avanço da recuperação do Alisson, dando assim uma expectativa de retorno ainda nessa temporada. E aquele recadinho rápido da Mais Ágil para você aí que tem saldo no seu FGTS e quer antecipar esse saldo agora mesmo para sua conta. A Mais Ágil é a melhor empresa, contato na tela e o link também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Uma empresa séria, parceira aqui do canal há mais de 2 anos e certamente vai te ajudar, assim como ajudou uma galera top aqui do canal. E mais da partida contra o Vasco nesta quarta-feira, atualizando os desfalques do São Paulo, pessoal. André Silva e Arboleda, ambos suspensos, estão fora do jogo. Além deles, Bobadilha e também Ferrarese, ambos em suas respectivas seleções, serão também desfalques do São Paulo por conta do tempo, né? Não haverá assim um tempo hábil de recuperação dos caras, de retorno ao Brasil para jogar essa partida contra o Vasco. Então o São Paulo já preferiu descartar os 2 jogadores dessa partida e serão desfalques também desse jogo. E aí que tem um detalhe, hein, pessoal? Para o lugar do Ferrarese não tem ninguém, porque o Ferrarese já é um reserva hoje considerado do São Paulo, né? Porém, no lugar de Bobadilha, aí tem uma dúvida, né? Quem que vai entrar no lugar do Bobadilha? As opções: Marcos Antônio Santilongo e também ele, Lisieiro. E um detalhe importante, né? O Lisieiro perdeu alguns treinos, né? Na quarta-feira nasceu o seu filho Davi e o São Paulo liberou o atleta para acompanhar o nascimento do seu filho e ele retornou aos trabalhos somente nesta segunda-feira. Olhando o lado do Zubeldia, ele tem uma grande preferência pelo Lisieiro, né? Se for olhar Santilongo e Marcos Antônio, ele prefere o Lisieiro. Tanto é que o Lisieiro vem entrando mais nos jogos, comparando aí com os 2 jogadores. Sendo assim, fica uma dúvida no ar referente ao cara que vai entrar no lugar do Bobadilha. Porém, o Globo Esporte levantou aí a provável escalação do São Paulo para esse jogo, que é a seguinte: Rafael no gol, Rafinha, Sabino, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, podendo pintar como titular. Daí vem ali o quarteto ofensivo que a gente já conhece, né? Lucas, Luciano, Wellington Rato e Caleri. Se a gente for olhar, né, pessoal, pô, a gente esperava uma mudança, né? Depois das últimas apresentações horrorosas do São Paulo, mas nada muda, infelizmente, né? Nada muda para quem esperava uma mudança de peças, de esquema. O São Paulo tende aí a iniciar o jogo contra o Vasco da mesma forma que vem jogando
dos últimos jogos, que vem assim mostrando apresentações tristes de assistir e de acompanhar, né? Então, as mudanças estão sendo feitas por obrigação, né? Porque o Arboleda suspenso, daí entrou o Sabino, né? O André Silva já é um cara que é considerado reserva do São Paulo, Ferrarese também, né? E o Bobadilha aí entrando, talvez o Marcos Antônio, segundo o Globo Esporte, mas eu não ficaria surpreso se o Zubeldia optar pelo Lisieiro. Falando na real para vocês o papo reto, isso que desanima, né? Você vê jogos horrorosos do São Paulo, jogadores mal, né? Não entrega nada e são mantidos. Daí você vai acompanhar a entrevista do Galopo, que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo ainda, porque você vê que tem jogadores que se sentem incomodados com tudo que acontece nesse ponto, né? Vários jogadores que não entregam, não jogam bem, time perdendo, jogando mal, e o esquema é mantido, as peças são sempre mantidas. Isso é desanimador, pessoal. Pô, isso eu fico bem chateado, a gente tenta acreditar no Zubeldia, depois da vergonha lá contra o Atlético, eu jurava que ele ia ter uma alta postura, ia ter grandes mudanças, né? Mas está sendo mais o mesmo mais uma vez. Ah, e um detalhe também que o Feirinha volta para esse jogo e deve começar no banco de reservas. Deixe sua opinião aqui embaixo que eu vou ler os comentários, tá? E olha só, Luiz Gustavo e Rafinha, dois veteranos do São Paulo, que tem o contrato encerrando no final desse ano. A diretoria do São Paulo quer manter os dois para 2025. Qual que é a sua opinião referente a isso? Quero muito também a sua participação neste vídeo. Eu vejo muitos torcedores revoltados com essa notícia, pessoal. E eu estou do lado da torcida, né? Porque é inaceitável o São Paulo manter os dois para o ano que vem, falando principalmente de Rafinha. Está nítido que o Rafinha não consegue jogar, ele não entrega, ele é um aposentado em campo. E o São Paulo quer manter o Rafinha para 2025. Vai depender muito exclusivamente dos dois jogadores, eles que vão decidir. O São Paulo já deu um aval para os dois. O São Paulo já disse, ó, eu quero vocês. Depende dos dois jogadores, eles que vão responder no final dessa temporada se vão continuar ou não no São Paulo. Por que o São Paulo está fazendo isso, pessoal? Porque a partir do ano que vem, o São Paulo não fará grandes investimentos. E tendo já esses dois jogadores lá, para o São Paulo é mais interessante pagar somente o salário, né, do que fazer uma outra contratação e fazer um investimento, pagando luva, né, valor aí do jogador de mercado e outras coisas mais. Então, os dois, já estando no São Paulo, é mais fácil para eles. Então, para o São Paulo, tem assim uma economia, mas o São Paulo também não pode pensar somente nisso, senão estaremos lascados em 2025. Pessoal, ano que vem aí vai ser um ano que a gente, vai sofrer um bocado aí com o São Paulo, a gente vai passar mais um perrenguezinho aí com o nosso clube, infelizmente, pelo que parece, tá? E olha só, a entrevista do Galopo hoje, nesta segunda-feira, uma entrevista muito polêmica aí, pessoal, onde o jogador expôs aí várias situações, né? Que não está sendo aproveitado e tal, que está bem fisicamente. Eu vou trazer aqui para você a matéria da ESPN, no qual o Galopo expressou todo ali o seu sentimento, pessoal. Mas antes é importante a gente abordar um detalhe muito importante. O Galopo é um jogador que não foi protagonista de nada esse ano, não entrou em jogos praticamente, totalmente, cara, escanteado pelo treinador. Às vezes fica no banco, às vezes não. E não entra em jogo. Não aconteceu nada com o Galopo. O último jogador, se você fosse olhar no elenco do São Paulo hoje para dar entrevista, seria o Galopo. Por quê? É um cara que não joga. É um cara que não está, assim, nos radares da imprensa, da mídia, falando do seu futebol. Do que ele apresentou esse ano, dos números dele em 2024, o jogo que ele foi importante, entrou e resolveu. Não teve nada. Para que raios o São Paulo libera o Galopo para dar entrevista? O que o Galopo fez em 2024 para chegar a esse ponto e dar entrevista? O que ele fez, gente? O que ele fez? Qual que é o sentido dessa entrevista? O que você espera que o cara vai falar nessa entrevista da sua temporada? Nada de positivo. Daí me vem o Júlio Casares falando que não tem fritura no São Paulo contra o treinador. Isso é o quê, cara? Isso é o que? Me explica. Vamos lá então, para você que está perdido, não está entendendo nada. Olha só o que o Galopo disse em entrevista para a ESPN que foi lançada hoje, tá? Abre aspas. Para jogar no São Paulo tem que ser bom. O que mais falta é a sequência. Qualquer um que tiver sequência vai render bem.
Estou falando por mim, da minha situação que foi a sequência. Eu tenho treinado muito bem. Pode perguntar para qualquer um da minha maneira de treinar. A diretoria me parabeniza. O que eu posso fazer é mostrar todo dia. Infelizmente não está sendo no campo. Todo treino estou dando 100%, mas jogar não depende de mim. Minha parte é fazer o meu. Cada dia estou fazendo 100%. Eu fui afetado pela lesão. Esse ano estava 100% recuperado desde o começo do ano no Paulista, na Supercopa, tive um momento bom, depois não consegui uma sequência de 3, 4 jogos seguidos. É o que o jogador precisa. Depois de uma lesão de tanto tempo parado, o jogador precisa ter ritmo de jogo. Jogos seguidos, não ter 5, 10 minutos, um jogo sim, outro não. Essa temporada foi afetada pela falta de ritmo e menor sequência de jogos, fecha aspas. Então ele explica tudo aqui, essa parte, né, pessoal? A questão da lesão que ele teve e tal, tá recuperado, mas não é utilizado, que é o que o jogador precisa, né? Ele acabou revelando também que teve um papo com o Zubeldia quando surgiu notícias, né, que o Boca Juniors estava interessado nele e tal, o Rosário Central. Ele decidiu permanecer no São Paulo porque aqui ele queria ser protagonista. E ele esperava por chances, até acreditava que iria acontecer, porém não aconteceu. Ele revelou que teve esse papo com o Zubeldia, abre aspas. Falei com o Zubeldia quando teve as propostas, a incerteza do que aconteceria. E ele disse que a decisão era minha. Quando eu decidi ficar, porque queria ser protagonista, eu disse a ele, e disse que estava bem, que a decisão era minha. Depois não teve mais conversa. Bom, ele teve coragem, né, pessoal, se você olhar esse ponto, né, de expressar ali toda a situação que vem acontecendo com ele no São Paulo, e você vê que nitidamente o Zubeldia jogou literalmente a responsa nele, né? Falou assim, a decisão é sua, se quiser ir, pode ir. Mais ou menos assim. Porém, o jogador quis continuar no São Paulo. Vale lembrar também que o Ferreirinha, né, há um tempo atrás, ele até se manifestou contra o Zubeldia, falando que estava sendo pouco aproveitado, que estava triste e tudo mais, e vocês se lembram disso, né? Então, ele vem fazendo isso com vários jogadores. Ainda mais um clube que necessita de você ter o seu ativo ali bem, tentar recuperar o seu ativo, utilizar a base, que não é o que ele vem fazendo. E o Zubeldia, por mais que talvez o Galopo nem mereça chances, né? Porque quando ele entrou em alguns momentos estava mal. Então dá essa impressão negativa pra gente. Porém, foi o que ele disse, o jogador precisa de uma sequência. Não é 10 minutos, 5, entrando que você vai fazer alguma coisa. Mas se a gente for olhar o Zubeldia, ele fez isso. Vamos lá. Com o Ferreirinha, que a torcida enchia o saco para colocar ele, depois ele acabou colocando. Ele fez isso com o Galopo, faz com o Rodriguinho, que nem entra. O Jagson Mendes, que é um jogador que é ativo do clube, está lá encostado, jogou o jogo treino que teve contra o São Bernardo. Cara, que mais? Aí tem vários jogadores. O próprio William Gomes, jogador da base. William Gomes. Ele colocou um jogo, tirou o moleque, não entrou mais, depois entra o jogo perdendo de 2-0, não adianta muita coisa. Então o Zubeldia tem muitos defeitos, cara. Principalmente esse ponto de você tentar recuperar um jogador. De novo, ele fez isso com o Ferreirinha, que é adorado pela torcida do São Paulo. O Eric é outro que sofre para ter chances. O André Silva também, quando entra, é um segundo tempo, já acabou no jogo. Então nesse ponto fica difícil defender o Zubeldia. Mas, olha a que ponto chegou a entrevista do Galopo e o que estamos falando agora? Macetando o Zubeldia. O que dá para meio que entender é que é isso que a diretoria do São Paulo esperava que acontecesse. Que a gente viesse aqui e criticasse o treinador do São Paulo, porque não está utilizando as peças. Por isso que eu falo, o Galopo era o jogador para dar entrevista agora. O que ele vem fazendo? O que você esperava de ter uma entrevista do Galopo? O que ele iria falar de bom? Nada, cara. Não tinha nada pro Galopo falar. Ele vai falar que ele não tá jogando. Óbvio. O que o Ferreirinha fez, ele acabou fazendo também. E a diretoria vir falar, vir a público, jogar nas costas dos blogs, né, da mídia, que tá fritando o Zubeldia, eles mesmos lá dentro fazem isso com o cara. Por mais que eu sou bastante crítico com o Zubeldia, isso não é legal a ser feito, cara. Então, não é momento de dar entrevista, São Paulo não tá num momento bom. Não dá pra entender isso, cara. Sinceramente, não dá pra entender. Então, a gente fica puto com o Zubeldia, puto com o São Paulo. E quem já tava mais pé da vida com o Zubeldia, agora fica ainda mais. Então, o São Paulo parece que não consegue, né,
sentir o time das coisas. E eu citei alguns jogadores aqui, né, e acabei até esquecendo de Marcos Antônio, Santi Longo, que são outros jogadores que não são utilizados pelo Zubeldia. O que o São Paulo fez cedendo, usando o Galopo para dar essa entrevista, é um prato cheio para os críticos do Zubeldia, assim como eu. Então vocês viram como que levamos esse vídeo para vocês, falando da entrevista do cara e já emendamos no Zubeldia, as coisas que ele não vem fazendo legais. Então, para um momento que era para ser de apoio ao treinador, isso partindo lá dentro do São Paulo, que o Casares mesmo falou, não, vamos ficar com o cara aí e tal, vai ser mantido, e os caras fazem isso, parece até que é de propósito, não quero acreditar que seja isso, mas parece que é, que usaram o cara para dar essa entrevista e detonar o Zubeldia. Quero muito saber a sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo, pessoal, que é muito importante. Vou ficando por aqui e até o vídeo de amanhã. Valeu? Tamo junto, abração! Bom, e vou fazer como um extra aqui para vocês agora essa parte do valeu demais da galera que apoiou o vídeo de ontem, tá, pessoal? Michel Arturo mais uma vez, o Paulo Toledo falando que viu o França jogar, que era muito diferenciado, concordo, mano, o França era excelente. Valeu também o Washington Batista e também o Roberto Lima, falou que deu saudade de relembrar os tempos do Françoaldo no São Paulo, cara, realmente dá muitas saudades. E o William Zagato aí também, fortalecendo a gente, falou assim, ó, irmão, chama o França para fazer uma live. Já tem uma live com o França no canal Teclas Daniel Esportes e eu estou para fazer uma outra com ele em breve, tá, pessoal? E o Diego Carvalho aqui, falou assim, ó, posso até estar falando besteira, mas com o elenco de hoje poderia dar mais espaço para o Galopo e o Mendes. Eu concordo totalmente também com o Diego Carvalho. Pessoal, o Valeu Demais fica aqui do ladinho, do lado do cifrão aí, aliás, do lado do comentário tem um cifrãozinho, você aperta, apoia nosso trabalho e no dia seguinte eu tenho esse momento aqui com vocês, fechou? E aqui na descrição do vídeo o link da Sal Store do Alpha Shop, onde você consegue adquirir produtos originais e também licenciados do São Paulo, envio para todo o Brasil e também para todo mundo, fechou? Tamo junto e até amanhã, valeu?